Então, o que me trouxe hoje aqui para gravar esse vídeo é uma questão muito importante, né? Como a gente já vem tratando aí nos vídeos aí sobre a questão da pandemia, né? Eu vim aqui hoje falar sobre a situação de como vive a grande parte, em especial na Bahia, porque é o local onde eu tenho mais conhecimento, onde eu tive os dados sobre a questão do ensino, né? Das novas formas de adaptação de ensino de muitas universidades, né? De muitas faculdades daqui da Bahia e também do Brasil. Eu acredito que sim, que em todo o Brasil é dessa forma. Então, primeiramente, a gente sabe que os governos estaduais, as prefeituras fecharam tudo praticamente, comércio, escolas municipais, o prefeito, escolas estaduais e algumas universidades, o governador do estado, né? E se tratando de pública, a universidade estadual pararam, né? As universidades federais também pararam, né? E uma coisa que está acontecendo, que inclusive eu estou vivenciando, é a questão da nova forma de adaptação, né, do ensino. Porque o semestre de algumas universidades, como a minha, não parou o semestre continuou de forma virtual, ou seja, através do outro tipo de ensino, que é o ensino à distância, o EAD, né, o conhecido EAD. Então, né, pessoal, esse tipo de ensino à distância, né, é aprovado por muitos, por outros nem tantos. Mas o que eu queria trazer aqui é uma indignação por conta da seguinte questão: as universidades particulares, sobretudo, porque as públicas todas estão paradas, as universidades particulares, que é o motivo da minha indignação aqui, muitas delas adotaram esse modelo de ensino à distância, porque tem uma plataforma, na verdade tem várias plataformas que permitem que seja feito aulas, né, virtualmente, online, né, virtualmente, através do Google, né. Só que uma discussão e reflexões, né, que eu tenho tido, e uma discussão que eu trago aqui é a seguinte coisa: como garantir o acesso total, né, democrático, amplo, o acesso total de forma inclusiva de todos os estudantes dessas universidades. Como garantir isso? É essa a questão que eu trago, é essa interrogação que eu trago. Isso é motivo de indignação, porque, por exemplo, muitas pessoas têm internet, sim, positivo, tem internet. Porém, é preciso observar que essas internets, às vezes, têm problemas, né? Problemas dos quais dificulta o amplo acesso, né? O acesso responsável e cotidianamente, rotineiramente, de alguns estudantes, e esses alguns são muitos, né? Porque, por exemplo, eu passei por uma situação, por exemplo, de ter um trabalho para apresentar e não conseguir apresentar o trabalho no momento da apresentação marcado, porque a internet foi cair justamente nesse momento, devido uma de chuva, né? Quando chove, algumas internets ficam lentas. E a minha foi exatamente esse o caso. Minha internet ficou lenta, acabou travando de vez. E eu não consegui entrar na sala, isso às 7 horas da manhã que aconteceu. A minha apresentação era por volta de 8h30, 8h25. E eu não consegui apresentar, mesmo tendo me desgastado um tempo inteiro, né? Estudado o conteúdo de forma responsável, né? Me debruçado para poder apresentar.
não conseguir por causa dessa questão da internet, né? Outra coisa que é muito impactante na vida do estudante é a questão de avaliações. Existem avaliações virtuais. E aí o que é que acontece? Se o professor da disciplina limita o tempo de avaliação, em, por exemplo, ainda mais se tratando da disciplina de direito, o professor limita, por exemplo, a avaliação em um tempo que o aluno tenha esse extravar, né, da internet, a conexão dele caia, né? Se o professor libera a prova e aí o aluno, no momento em que o professor libera a prova, o aluno perde a internet, ele não consegue nem visualizar a prova para poder responder, como é que depois esse aluno vai comprovar para o professor que a internet dele caiu? Porque é muito difícil isso, é uma situação de pânico, né, que o estudante entra, mesmo tendo ficado o tempo todo estudando para poder fazer, acompanhar e não conseguir devido à internet. E outra coisa, eu tô falando aí daquelas pessoas que têm internet, mas que caem, e as pessoas que não conseguem ter internet. Porque a gente está falando de nível superior, de universidade e graduação, mas a gente precisa falar de uma inclusão social, né? Precisa abranger a discussão da inclusão de forma efetiva. Não é só da boca para fora, não. A gente precisa garantir a inclusão social. Não é digno que uma pessoa não aceite que outra não tenha internet. O que é que eu quis dizer? Parece que ficou confuso, mas o que é que eu quis dizer? Não é justo, não é honesto que uma pessoa que não tenha ou aparelho celular, ou um computador, ou uma internet, fique prejudicado por uma metodologia adotada por uma universidade, por não ter esse acesso. A culpa desse estudante não ter esse acesso não é dele, né? A culpa desse estudante não ter acesso não é dele. É uma questão social, né? É uma questão que precisa ser pensada. Mas essa reflexão que eu trago de que a gente não pode pensar no... A gente não pode trazer as questões particulares, de confortos particulares, né? Porque eu tenho uma internet razoável, todos vão ter. Não é dessa forma que a gente deve pensar. A gente deve sempre pensar no outro com empatia, né? Essa é a palavra-chave. Essa é a reflexão de hoje, pessoal. Valeu! Galera, parte 2 do vídeo vai chegar aí, viu? Eu reparti o vídeo.